Bom dia, galera do segundo ano. Então, pessoal, vamos continuar aqui o nosso estudo de trigonometria. Lembrando que a gente agora está estudando sobre o seno, cosseno e a tangente. Então, estamos relembrando os conceitos que a gente já viu de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, nas duas últimas aulas, a gente viu sobre o cosseno e a tangente e agora, por último, o seno. Então, pessoal, só lembrando que, como o Daler disse aí para vocês no canal, a gente vai ter uma prova. Então, pessoal, estudem e prestem atenção nos vídeos, assistam os vídeos passados. A gente vai estar tendo uma aula de revisão, sim, pessoal, mas é importante que vocês já tenham dúvidas para tirar. É importante também que vocês utilizem os nossos canais de atendimento para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, mandem mensagem lá, certo? Que eu vou tentar ao máximo tirar todas as dúvidas de vocês. Pesquisem outros vídeos também de outros professores que podem ser melhores para vocês entenderem, que eles possuem alguns outros recursos, certo? Então, pessoal, lembrem-se de estudar, tá? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Então, o que a gente precisa, como a gente está fazendo nas outras aulas, de saber sobre o seno primeiro? Primeiro passo é o seno no nosso triângulo retângulo. Então, pessoal, como que a gente encontra o seno no nosso triângulo retângulo? O seno no triângulo retângulo vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Lembrando que o cateto oposto é sempre em relação ao ângulo que a gente quer encontrar. Então, se a gente quer encontrar o ângulo alfa, então aqui ó, o nosso ângulo alfa. Então, vai ser o cateto oposto a ele. Então, é o lado que está de frente para ele. Então, nesse caso, o nosso lado vai ser A. Então, A vai ser o nosso cateto oposto, beleza? E a nossa hipotenusa? Vamos tomar aqui, ó, que beta é o nosso ângulo de 90 graus. Então, nossa hipotenusa vai ser B, certo, pessoal? Mas se a gente estivesse enrolhando, não fosse em relação a alfa, fosse em relação a gama, quem que ia ser o nosso cateto oposto? Ia ser o lado C. E a nossa hipotenusa continuaria sendo B. Então, pessoal, sempre olhar em relação a quem que a gente está falando, certo? Em relação a qual ângulo. Isso é muito importante e vai alterar totalmente os nossos resultados aí. Então, prestem atenção. Além disso, pessoal, o que mais que a gente precisa saber? Sobre os nossos ângulos notáveis, aquela nossa tabelinha que a gente precisa ter ela na ponta da língua. Porque nos vestibulares, nos exercícios, na maioria dos exercícios que a gente encontra, nos exercícios das faculdades mais reconhecidas, eles não fornecem esses valores para a gente, pessoal. Então é muito importante que vocês se lembrem deles e prestem bastante atenção. Decorem, pessoal, decora de verdade esses valores, certo? Então, pessoal, vamos lá. Lembra da nossa musiquinha? Então, o parte do seno é aquela primeira linha da nossa musiquinha, que começa bem em 1, 2, 3. Aí, tudo sobre 2 na raiz, menos quem tem 1. Então, a nossa primeira linha vai ficar seno de 30 vai ficar meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Mas vamos lembrar o resto da musiquinha só para vocês não esquecerem, pessoal. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 na raiz, menos quem tem 1. Então, certo? Então, vamos lembrar sempre desses valores, pessoal. Lembrando também, pessoal, dos nossos arcos côngruos, que quando a gente mudar de quadrante, esses valores vão permanecer os mesmos nos nossos ângulos côngruos, mudando apenas de sinal. Então, a única diferença que vai ter nos arcos que forem côngruos a esses vai ser a nossa mudança de sinal, certo? Lembrando que no nosso círculo trigonométrico, a gente sempre começa a contagem da direita para a esquerda, sempre em sentido anti-horário, certo? Então, vamos aqui para ver a nossa função seno e pensar aqui um pouquinho nisso. Antes da gente ver os nossos conceitos de funções, vamos lembrar aqui algumas coisas importantes no nosso círculo trigonométrico sobre o seno. Primeira coisa, os nossos ângulos notáveis. Então, a gente vai ter primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, sempre começando em sentido anti-horário. Mas vamos lembrar também do que eu disse sobre a mudança do sinal. Do lado de cima do nosso círculo trigonométrico, o nosso seno vai ser positivo.
do lado de baixo ele vai ser negativo, certo? Então, do lado de cima positivo, do lado de baixo negativo. Sempre se lembrando disso. Outra coisa, a gente tem que lembrar quem que é o eixo do seno e quem que é o eixo do cosseno nesse nosso círculo. Quem que é o eixo do seno aqui? Nosso eixo que está em pé, é o nosso eixo que está sem sono. Vamos lembrar sempre da diquinha que eu dei. Com sono, quem está com sono é quem está deitado. Sem sono, está em pé. Então, com sono, cosseno. Sem sono, o seno. Beleza? Então, o que isso vai dizer para a gente? Que a gente vai ter que o nosso seno e o nosso cosseno, o seno, quando ele atingir o nosso eixo do seno, ele vai ser 1 ou menos 1, e quando ele atingir o eixo do cosseno, vai ser sempre 0, certo? E além disso, a gente tem o conceito de função seno. Então, ela é uma função que tem um período, então é uma função periódica, e ela expressa por f de x igual ao seno de x. Certo? Então, qual que é a imagem dessa função? Qual que é o intervalo que ela está? Nosso intervalo é de menos 1 até 1, certo? Então, o nosso domínio, que é os reais, o nosso intervalo vai ser de menos 1 até 1, certo? E para isso, a gente vai estar usando esses conceitos para construir o nosso gráfico. Então vamos lá. Então, aqui a gente vai ter que o seno de 360 ou o seno de 0 vai ser 0. Seno de 90 ou π sobre 2 vai ser 1. Seno de 180 ou π vai ser 0. E o seno de 3π sobre 2 ou 270 vai ser menos 1. Por que menos 1? Porque o seno do lado de baixo, então o seno aqui, ele vai ficar negativo. Então, o seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1, certo, pessoal? Então, agora a gente vai montar aqui, o nosso gráfico da nossa função seno. Então, como que a gente vai construir esse gráfico? Do mesmo jeito que a gente sempre construiu o gráfico de funções, atribuir valores para x e encontrar o nosso f de x. Então, quando o meu x for 0, o meu f de x vai ser 0. Quando o meu x for π sobre 2, meu f de x vai ser 1. Quando o meu x for π, vai ser 0. Quando for 3π sobre 2, menos 1. E quando for 2π, 0. Que é o que eu mostrei aqui para vocês, conforme a gente vai andando em cima do círculo trigonométrico. Então, com isso, a gente consegue construir o nosso gráfico, o nosso gráfico da nossa senoide, certo? Então, quando é 0, 0. Quando é π sobre 2, 1. Quando é π, 0. Quando é 3π sobre 2 menos 1 e 2π, 0. Lembrando que esse gráfico vai ter esse comportamento conforme a gente for mudando os nossos capis, certo? Então, para todo capi que a gente tiver, essa função vai ter esse mesmo comportamento, porque ela é uma função periódica, certo? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. É uma aula curtinha, só para vocês lembrarem esses conceitos principais aí que a gente precisa saber da função seno. E também para lembrar vocês, pessoal, de estudar para a nossa prova, assistir as nossas videoaulas e mandar as perguntas de vocês, pessoal. Estou sentindo muita falta das dúvidas de vocês sobre a lista. Então, pessoal, vamos participar, beleza? Então é isso. Tchau para vocês.